Queridos irmãos e irmãs, celebramos esse terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, domingo da alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Acendemos a terceira vela da coroa do Advento, mostrando que o tempo realmente está abreviado. E hoje a liturgia celebra esta alegria da presença do Senhor em nosso meio. João Batista, hoje nós ouvimos o seu testemunho segundo o Evangelho de São João. Domingo passado, vocês se lembram, nós também ouvimos João Batista, mas era uma pregação de conversão, de penitência. Ouvimos segundo o Evangelho de Marcos, então João que pregava lá junto ao Jordão, aquele batismo de conversão, de penitência, preparando os caminhos do Senhor. Hoje, na perspectiva do evangelista João, que apresenta toda a vinda de Jesus e a sua manifestação na história como um grande julgamento, há sempre as testemunhas no julgamento. Então João é apresentado hoje mais como testemunha, não tanto como aquele que faz o convite à conversão, que foi a ênfase do domingo passado, segundo o Evangelho de Marcos. Ele dá testemunho da luz, ele reconhece que ele não era a luz. É um trecho do prólogo do Evangelho de João, início do Evangelho de João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, afirma João Evangelista sobre João Batista, mas veio para dar testemunho da luz. E aí vem o testemunho de João, quando os judeus enviaram mensageiros para perguntar sobre a sua identidade. Então aquelas lideranças de Israel mandam perguntar: quem és tu? João então confessa com toda a humildade, não nega e dá o testemunho. Ele já começa direto, quando eles perguntam quem és tu, ele responde: eu não sou o Messias, porque essa era primeiro pensamento daqueles que ele se considerasse o Messias, já que João realmente era uma figura extraordinária e que vivia com grande simplicidade e autenticidade, pregando e batizando. E eles perguntaram: quem és então? E aí nós vamos vendo aparecer aquelas que eram as expectativas do povo de Israel. És tu Elias? Elias é aquele profeta zeloso pela lei que foi arrebatado num carro de fogo e que os judeus esperavam que viria antes da vinda do Messias, para preparar a vinda do Messias. Por isso estão perguntando: és tu Elias? João respondeu: não sou. Alguém pode pensar assim, mas Jesus não falou num trecho do Evangelho lá dos Sinóticos que João, se vocês querem saber, é o Elias que deveria vir? É como o Elias, Porque foi prometido que ele é alguém que tem o espírito de Elias. Ele não é Elias que volta, isso é que ele quer dizer. Não sou Elias, Mas ele tem o mesmo espírito de Elias, do zelo. Ele é aquela voz, como ele vai dizer mais adiante, que clama no deserto, conforme o profeta Isaías: preparai os caminhos do Senhor. Então João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Poderíamos pensar: que profeta é esse? São tantos os profetas. É que lá, esse ano mesmo, nós nos debruçamos sobre o livro do Deuteronômio, e no livro do Deuteronômio tem lá essa passagem que diz que Deus suscitaria um profeta semelhante a Moisés, Então eles estão pensando que é esse profeta, um profeta assim especial, Então, és o profeta, aquele que deveria vir semelhante a Moisés? Não. Então João Batista não é nenhuma dessas duas grandes figuras do Antigo Testamento, nem Elias, nem o profeta semelhante a Moisés. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta. E João vai citar o profeta Isaías e dizer com toda a humildade: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Meus irmãos, como é importante nós percebermos a nossa missão no mundo. Para receber o Senhor que vem no Natal,
É preciso que nós aprendamos de João esse testemunho de humildade. Quem é autossuficiente não abre espaço para a chegada do Senhor. É preciso que nós nos esvaziemos de nós mesmos para acolher o Senhor, como João fez. Eu sou apenas a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Por que andas então batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João ainda mostra que seu trabalho é modesto. Eu batizo com água. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Né? Então João mostra toda a sua pequenez e a sua missão de apontar para aquele que estava no meio dos judeus e que eles não reconheciam. O Senhor também está no meio de nós hoje. E às vezes nós não o reconhecemos. Nos pequenos, nos humildes, nos pobres, nos sofredores, naqueles que esperam de nós gestos de solidariedade, de paciência, de perdão, de acolhimento, de caridade. A primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías fala do Messias exatamente como esse ungido pelo Espírito, né? E que é enviado para dar a boa nova aos humildes. Humildes como João e como os outros humildes que nós temos em torno a nós ao longo da história. Curar as feridas da alma, pregar a redenção dos cativos, a liberdade para os que estão presos, proclamar o tempo da graça do Senhor. Então, é o Salvador. Nós esperamos, no domingo passado nós ouvimos Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje aparece mais uma expressão, Salvador, né? Aquele que nos traz a salvação. Aliás, aquele símbolo que os primeiros cristãos usavam do peixe, né? Que é um símbolo que o peixe em grego evoca as iniciais justamente dessa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era uma maneira deles se reconhecerem sem colocar em risco a vida de si mesmos e dos outros, né? Então nós estamos tratando do Salvador, por isso motivo de alegria, exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus, Ele me vestiu com as vestes da salvação. Por isso que esse domingo é o domingo da alegria, porque nós reconhecemos que o Salvador vem ao nosso encontro, já veio na história, já se encarnou, mas continua vindo no presente, nas oportunidades que Ele nos dá de acolher a sua graça, de servi-lo, de amá-lo. Envolveu-me com um manto de justiça, adornou-me como um noivo com a sua coroa e uma noiva com suas joias. Assim, a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e sua glória diante de todas as nações. E hoje, o salmo responsorial é tirado do cântico da Virgem Maria, o Magnificat, né? A minha alma se alegra no meu Deus, engrandece o Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou a pequenez de sua serva, e todas as gerações me chamarão bem-aventurado, o poderoso fez em mim maravilhas, esse seu amor se estende de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Na segunda leitura, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos exorta a 3 atitudes que nós devemos guardar como próprias também da espiritualidade desse tempo. Primeiro, aquela atitude que está perpassando toda essa liturgia do terceiro domingo do Advento, a alegria, né? Não é uma alegria espalhafatosa, necessariamente. Tem gente que acha que a alegria só pode ser manifestada se ela for feita de gargalhada, de bebida, de banquete, né, de festa. Não. Estais sempre alegres, irmãos. É a primeira exortação. É uma alegria fundada de saber que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco. Depois há uma outra exortação, rezai sem cessar, né? Então é a oração perseverante. Essa alegria e essa oração perseverante nos dão a paz.
E aí a terceira recomendação: dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, alegria constante, oração perseverante e a ação de graças também permanente. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e guardai o que for bom, discernimento, não é? Afastai toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e tudo aquilo que sois, vejam como a salvação é integral, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma. Espírito, alma e corpo. É uma antropologia tripartite, mostrando a totalidade do ser humano, né? Então, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não veio salvar uma parte de nós, Ele veio nos salvar integralmente. Por isso que essa salvação já começa aqui agora na história, mas será plena na casa do Pai. Aquele que nos chamou é fiel, Ele mesmo é que vai realizar tudo isso. Então fiquemos com essa recomendação, sempre alegres no Senhor, rezando com perseverança e em tudo dando graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.